Educativa FM, em parceria com o IFPB, apresenta Literaturando Ideias e Vivências. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Literaturando Ideias e Vivências. Esse trabalho é uma ferramenta pedagógica de comunicação que visa estimular a educação e o pensamento crítico através da leitura. Acreditamos no papel transformador da educação e esperamos, assim, promover e divulgar o que há de melhor na produção literária brasileira. Meu nome é João Edson. Meu nome é Tibério Araújo. Embarque conosco nessa incrível jornada pelo mundo da literatura. Estamos mais uma vez aqui a falar sobre os clássicos da literatura brasileira. Dessa vez nós vamos falar sobre uma escritora da maior importância, chama-se Conceição Evaristo. Ela é um grande expoente da literatura contemporânea, romancista, poeta e contista. Já foi homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti em 2019 e vencedora também do Prêmio Jabuti em 2015. Além disso, a Conceição Evaristo é pesquisadora na área de literatura comparada, trabalhou como professora na rede pública fluminense. Suas obras, cuja matéria-prima literária é a vivência das mulheres negras, daí uma expressão importante chamada escrevivência, são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades históricas raciais brasileiras. Misturando realidade e ficção, os textos da Conceição Evaristo são valorosos retratos do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira. A estreia da Conceição Evaristo aconteceu no ano de 1990, quando 6 de seus poemas foram incluídos no volume 13 da coletânea Cadernos Negros, publicação literária periódica que vem desde a década de 70, especificamente a partir de 1978, que tem como objetivo veicular a cultura e a produção escrita afro-brasileira, seja na prosa, seja na poesia. A Conceição Evaristo é autora de contos, de poemas, de romances, parte deles traduzida para o inglês e o francês, além de vasta obra teórica. As principais obras da Conceição Evaristo são Ponciá Vicêncio, em 2003 um romance, Becos da Memória, publicado em 2006, também um romance, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, publicado em 2008, é poesia, e Submissas Lágrimas de Mulheres, publicado em 2011, são contos, Olhos d'Água, publicado em 2014, contos, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, em 2016, contos e novela, e Canção para Ninar Menino Grande, publicada em 2018, é um romance. Na poesia, a Conceição Evaristo pontua a sua ancestralidade de maneira crítica, beirando quase um tom de manifesto, em uma clara tomada de partido que dá lugar à cultura negra de forma lírica e política. Daqui a pouco falaremos mais detalhes sobre essa literatura tão importante para a nossa contemporaneidade. A nossa personagem de hoje, Maria da Conceição Evaristo de Brito, nasceu em 29 de novembro de 1946 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi a segunda de 9 irmãos. Teve a infância e a adolescência marcada pela miséria na extinta favela do Pindura Saia, na região centro-sul da capital mineira. Trabalhou como babá e faxineira enquanto cursava os estudos secundários, aspirando à carreira de professora. Mas, quando concluiu o curso normal, não conseguiu emprego em Belo Horizonte. Não havia na época concursos para professores em Minas Gerais. Aulas só para quem fosse indicado. Assim, Conceição mudou-se em 1973 para o Rio de Janeiro, onde se graduou em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e seguiu carreira no magistério, lecionando na rede pública fluminense,
até aposentar-se no ano de 2006. A sua estreia na literatura aconteceu em 1990, né, como a gente viu aí com o João, né, quando 6 de seus poemas foram incluídos no volume 3 da coletânea de Cadernos Negros, conforme o João informou para vocês. E aí, assim, essa produção da escrita no âmbito cultural é algo forjado exatamente no poder da criatividade, da inteligência, no poder da agudez com que ela trata os temas afro-brasileiros. Ela vai conciliar todo esse trabalho de docência com a literatura, né? Então, Conceição Evaristo, ela vai se tornar mestra em literatura brasileira pela PUC do Rio em 96, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, e depois como doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense. Defendeu a sua tese em 2011, Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, em que analisou a poesia dos afro-brasileiros, Ney Lopes e Edmilson de Almeida Pereira, e a do angolano Agostinho Neto. Essa autora, que trabalha com uma diversidade, né, contos, poemas e romances, vai partir exatamente desse contexto para poder explorar aquilo que ela acha extremamente necessário. Portanto, falar sobre a discriminação, sobre a fome, a pobreza, falar sobre as ações, os desgovernos, a falta de estrutura. Então, ela é uma autora negra, mas ela também é uma autora de militância. E ela sempre fala sobre essa condição, né? Dizendo que, olha, então não me julgue pelo que eu sou, pela minha cor. Leia os meus escritos. Ela pede para ler os textos. E ela diz isso com muita humildade. Leia os meus textos antes de me julgar. Leia, porque é isso que interessa nesse contexto. Então, essas principais obras, ela escreveu várias obras, né? E em destaque nós temos um termo que ela mesma criou, né? Escrevivências, do viver dessa escrita, né? Um trabalho muito marcante da metalinguagem, da junção dos vocábulos que geram novas palavras e novos significados. A invenção da palavra volta-se para a ancestralidade, raiz que recupera o passado e o entrelaça com a projeção ao futuro, fazendo brotar novos significados lexicais e para além do texto. Uma contextualização bonita, assim como se diz, bacana e de grande interesse para todos nós. Vai lidar com os temas ficcionais e poéticos da autora, que são diversos, né? Mas essa poética, ela vai ser conduzida no ambiente do eu lírico, né? Personagem de mulheres negras. Esse é um caminho marcante. Falar das mulheres negras, dos desafios, dos sofrimentos, mas também de suas invenções, de suas produções, de suas saídas, de sua força. Lembrando a ideia aí da teoria do Ubuntu, né? Então a autora vai cunhar o termo sobrevivência, escrevivências, exatamente para nomear esse procedimento, né? Esse procedimento narrativo, misturando invenção e fato. Escrever é contar, a partir de uma realidade particular, uma história que aponta para uma nova coletividade. E isso é maravilhoso na literatura, isso é uma coisa marcante na história de Conceição Evaristo, e nós esperamos que você possa compreender o sentido, o significado, a importância dessa autora na literatura brasileira de hoje. Falar da literatura de Conceição Evaristo é falar sobretudo da força de uma mulher negra que, com toda a sua competência, com toda a sua garra, com toda a sua vivência, transforma esse material em literatura e traz para os olhos do leitor contemporâneo. Todos nós sabemos, lamentavelmente, o Brasil é um país com uma história de perversidades. Todos nós sabemos que os povos originários indígenas, lamentavelmente, foram dizimados do Brasil. E como se essa perversidade fosse pouca,
nós ainda tivemos depois africanos que vieram para o Brasil e que foram escravizados durante quase 4 séculos no país. É uma história que não é brincadeira, é uma história trágica. Então, diante de uma realidade como essa, que nós sabemos das interseccionalidades que existem. O que significa interseccionalidade? Nós já sabemos que o país, por conta da sua própria história, da sua própria cultura, um país extremamente machista, patriarcal, excludente, e nós temos uma mulher negra que sofre a dupla tragédia de ser mulher num país como o Brasil e de ser negra num país racista como o Brasil. E eu estou trazendo essa história muito difícil e pesada para mostrar como a força da Conceição Evaristo, que diante de uma situação tão adversa como essa, diante de um cenário tão diverso como esse, ela consegue escrever de forma maravilhosa numa cultura que nós sabemos que, em geral, a literatura não foi, e de certo modo voltada, muito menos incentivada para grupos que não pertencem ao grupo branco. Então nós sabemos que ser indígena escritor e ser negro escritor é um duplo, vamos dizer assim, um duplo interdito que você consegue ultrapassar, não é? E no caso específico da Conceição Evaristo, uma mulher negra que consegue, através de toda a dificuldade, seu empenho, se transformar em uma escritora literária, de literatura extremamente reconhecida, com literatura pujante, forte e que traz uma discussão de extrema importância para todos nós. Outra coisa importante que é preciso dizer é que ela começou a publicar muito tarde, né? Ela é escritora desde menina, ela viu suas histórias serem editadas pela primeira vez aos 44 anos, em 1990. Não é essa a história, nem é esse o currículo de outras escritoras brancas que nós conhecemos no Brasil. Então não podemos perder de vista que a literatura de Conceição Evaristo vai ser pontuada por essa exclusão racial, que é muito forte. Ela traz isso de forma muito veemente em sua literatura. Então é a primeira vez que ela foi publicada, aos 44 anos, nos Cadernos Negros, né? A primeira edição individual só veio em 1993, por isso a Conceição gosta de repetir que publicar é um ato político, sem dúvida alguma, porque é uma maneira de subverter o imaginário brasileiro, no qual a mulher negra ocupa papéis que passam muito longe da escrita, nós sabemos. Infelizmente ainda é um contingente onde há, sem nenhum tipo aqui de discriminação, mas apenas uma constatação, é o espaço no Brasil onde tem o maior número de mulheres negras, ainda é o de empregada doméstica, né? Com todo esse contexto que nós temos da desqualificação, do desrespeito que ainda é voltado para essa categoria. Então Conceição lembra um episódio vivenciado no Rio de Janeiro, no prédio no qual aluga o escritório. O minucioso trabalho literário da Conceição é marcado pelo uso da metalinguagem. Nós sabemos que a linguagem falando de si mesma, a linguagem trazendo uma reflexão sobre si mesmo, e da junção de vocábulos que geram novas palavras e novos significados. Então essa própria expressão escrevivência é um neologismo que ela cria, muito bom, muito significativo, para mostrar que toda a sua literatura vai estar pautada numa vivência dessas mulheres negras. Então a sua invenção com a palavra volta-se sempre para a ancestralidade, a raiz que recupera o passado e o entrelaça com a projeção ao futuro, fazendo brotar novos significados, tanto lexicais para além do texto. Os termos ficcionais e poéticos da autora são diversos, mas a poesia, a poética de Evaristo é conduzida principalmente pelo eu lírico, né, por esse eu discursivo, a personagens negras. Então ela cunhou esse termo escrevivência para nomear seu procedimento narrativo, misturando invenção e fato. Nesse sentido, escreviver é contar, a partir de uma realidade particular, uma história que aponta para uma coletividade. E eu quero aqui trazer para esse nosso discurso um poema da Conceição Evaristo que se chama Vozes Mulheres. O poema diz assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas,
roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo pontua sua ancestralidade de maneira crítica, né? Trazendo para a sua literatura um manifesto, um protesto e ao mesmo tempo uma reatualização de forma bastante crítica dessa história nossa que lamentavelmente colocou no escanteio, colocou à margem todos aqueles grupos que foram considerados indesejáveis. A literatura escrita por essa poeta, por essa escritora maravilhosa, brasileira, negra, uma pessoa linda, ela vai exatamente fazer com que essas coisas ganhem sentido, ganhem significado, assim de uma forma leve, mas também contundente. Imagina só a coisa paradoxal do que é essa escrita, né? Então, ainda se referindo à ideia da escrevivência, termo cunhado por Conceição, nós temos aqui a ideia de, por exemplo, uma definição de uma escrita, né, diferenciada, baseada e nascente do cotidiano, das lembranças, das experiências vividas, das reminiscências. Isso desde sua ancestralidade. Daí essa importância tão grande que se tem com a ideia da escrevivência, né? E aí a escrevivência, para cada um de nós, ela ganha um sentido assim de pontuar o nosso eu com a nossa vivência, com a nossa história, para que as nossas histórias de vida possam ser compreendidas, trabalhadas, refletidas, para que a gente possa buscar melhorias em nosso comportamento, em nossas ações, em nossas produções. Eu trago aqui uma produção de Estela Mota em homenagem à Conceição Evaristo, né? E ela escreve: escrevivência. Minha existência sente a tua falta. Não é questão de ter a presença. É uma sensação de parte de mim amputada, vagando a minha loucura. Loucura? Não. Escrevivência nos quereres da plenitude perdida, na criação da inócua poesia, a implacável cura, a minha alma, restaurada em versos, para ti revive. Então isso é uma homenagem feita por Estela Mota, a nossa escritora que nós estamos trabalhando hoje, e é preciso que nós todos possamos compreender a força da literatura afro-brasileira, a expressividade desse tipo de literatura, dessa riqueza cultural, porque a cada dia ela é crescente e também marcante. Por isso que ao longo do processo de estudos, né, nessa maturação, nessa missão cognoscitiva de todos nós, devemos expandir nossos horizontes, começar a compreender que precisamos ir além da ideia do que o luso nos trouxe, a ideologia lusa da cultura branca. Então é preciso que isso seja feito, dado o próximo passo. E o próximo passo é sermos justos com a literatura africana e também afro-brasileira. E Conceição Evaristo faz isso com maestria, resgatando esses valores, essa eticidade, e fazendo com que a cada dia, a cada instante, a cada momento, essa literatura ganhe força, espaço e expressividade em meio à nossa cultura. Por isso que essa diversidade cultural do Brasil é tão interessante. Então é aquela ideia, viva esse tipo de prática trazida por Conceição Evaristo e por tantas outras escritoras e escritores negros que expressam seu saber, sua sabedoria, né, para todos nós, no processo de troca de experiências,
porque isso é muito bom que aconteça. E é assim que nós aprendemos a crescer. Só aprende quem tem humildade, a humildade de partilhar. E isso é uma coisa das mais significativas em nossas vidas culturais. E nós queremos insistir nessa expressão que é tão cara à literatura da Conceição Evaristo, escrevivências, porque ela vai mostrar que ainda há essa permanência da exclusão do negro desde a escravidão no período colonial. Ela denuncia, expressa essa dignidade do povo negro, liberta esse povo da escravidão e notadamente a questão da mulher negra, que é o tema principal dessa literatura da Conceição Evaristo, e é sobretudo um tema importante porque nós que conhecemos um pouco da literatura sabemos que em geral nós não temos uma tradição de mulheres na literatura. O cânone, tanto ele ocidental quanto especificamente do Brasil, é um cânone que num breve olhar é muito claro nós observarmos que há sempre homens brancos, quase que não há mulheres, nós contamos as poucas que tem, e mulheres negras ainda é um duplo, né, entrave que ela vai ter que enfrentar, e ela faz isso muito bem. Então nós sabemos que lamentavelmente assim, todos nós temos uma forma de estar no mundo, todos temos. Então a mulher negra tem muitas formas de estar no mundo, mas um contexto desfavorável, um cenário de discriminações, as estatísticas que demonstram pobreza, baixa escolaridade, subempregos, violações de direitos humanos, traduzem histórias de dor, né? E quem é que não vê isso? Parcelas da sociedade estão dizendo para você que este é o cenário. As leituras que se faz dele traz possibilidades sem extremos. Pode se ver tanto a mulher destituída, vivendo o limite do ser, que não pode ser, inferiorizada, apequenada, violentada. Pode-se ver também aquela que nada, buscando forma de surfar na correnteza. E aí fica importante porque é assim que as mulheres negras estão buscando sua forma de estar no mundo, né? E nós vamos perceber que a Conceição Evaristo ela traz isso de forma muito interessante, a partir do momento em que ela vai mostrar que toda essa abrangência que ela faz em sua literatura ultrapassa o mundo, assim como transcende até hoje. Então os contos dela, sempre fincados no fugidio presente, abarcam o passado e interrogam o futuro. Então é extremamente importante o modo como ela traz essa discussão em seus contos. Os contos sempre, sintomaticamente, são muitos, os temas são diversos, né? Os velhos, crianças que habitam o seu conto, o passado é inevitavelmente implacável, o futuro em geral duvidoso, certas vezes inexoravelmente negado. E aí, por exemplo, é um caso do pivete Lubiá, ou do menino Lixão nos contos que levam o seu nome, né? E Lixão foi se escolhendo, se enroscando até ganhar a posição de feto, num dos contos dela. A força simbólica de tal regressão física e emocional é de uma síntese irreparável. Então, em seu percurso, o livro da Conceição, os textos da Conceição, além do mundo de mulheres e de meninos, incorpora homens como protagonista, cuja perspectiva ocasionalmente passa a comandar a narração. E nós vamos perceber como ela sai traçando uma coisa aqui, buscando uma realidade muito vívida no Brasil. Todos nós que conhecemos o Brasil sabemos que, infelizmente, nas periferias, nos lugares distanciados do centro, ainda há uma população significativa de negros e negras. E o que é que cabe a um escritor? Ressignificar essa parcela, trazê-las para... E nós sabemos que num país como nós vivemos, tão desigual, quem é que olha para essas parcelas da população? E aí qual é o papel do escritor? A Conceição, enquanto mulher negra, ela vai até lá, ela traz esse protagonista, ela traz essa representação e joga no colo do leitor uma reflexão sobre isso. Então, diante do momento em que nós estamos vivenciando o Brasil, passando por tantas forças, né, difíceis, opositivas, em que esses grupos que foram historicamente marginalizados buscam alcançar um lugar, nós percebemos a importância que tem de uma literatura como a literatura da Conceição Evaristo. Perfeitamente, João. Nós temos digamos que, a busca, a tentativa de encontrar respostas, de desvelar as realidades em nossas vidas, né? E a literatura nos oferece essa oportunidade, inclusive de nos abrigar a nós próprios, de fazer
digamos que exercício de ensimesmamento através da leitura, através da força da literatura. E isso é algo bastante significativo para todos nós. Na obra Olhos d'Água, que na verdade é digamos que um conto que nomeia o próprio livro, né? Um conto belíssimo. Recomendo que vocês possam fazer a leitura de um conto um pouco mais extenso, mas um conto assim extremamente significativo. O que é que Conceição Evaristo pretende, né? A gente tem a ideia de que logo no prefácio do livro tem uma expressão que diz: minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Para você ver a dureza, a dificuldade, a vivência com que essa vida de criança, né, pueril, essa experiência toda, a força com que isso significa e transforma a realidade das vidas delas, da família como um todo. Ela vai traduzir e vai expressar a sua obra poética, ficcional, ensaísta, mas ela tem um foco. Conceição Evaristo tem um foco. Qual é? É alcançar a população afro-brasileira, abordando a pobreza, a violência urbana, as discriminações, a fome, o subemprego e tantas outras questões relacionadas a esse viver humano, real, concreto, na sua mais pura dureza. E explora o tema com o intuito de denunciar as desvantagens, denunciar os sofrimentos, a condição de vida. E ela vai buscar em seus contos e trabalhar entre a afirmação e a negação, numa dualidade. E ela vai se inspirar principalmente nas mulheres, né? Aí Ana da Venga, a Mendiga do Zuquerença, Natalina, Luamanda, Cida, a menina Zaita. Então, são vários personagens que ela vai trabalhar, a maioria delas mulheres. Claro, também ela vai trabalhar com os protagonistas homens, né? Como Quinçá, Ardoca, Lumbiá, o Menino do Chão. Então, mas o que é que ela busca? Alcançar a vulnerabilidade humana. Ela quer desnudar a pura realidade e desnudar de verdade, mas mantém sempre a sua positividade em seus relatos, em seus contos. Ela abre caminho para que a liberdade seja exercida, trabalhada, arquitetada. Com isso, ela resgata toda a questão da cultura do arquê, atualizado, a tradição viva da própria cultura africana. Ela vai falar, vai expressar a forma de ser da mulher negra no mundo. E aí aquela ideia, né? O axé que movimenta a existência. É o axé que movimenta a existência, propagando esse axé da cultura afro. A gente precisa compreender para saber interpretar o que significa isso. A força, esse elemento norteador, na verdade, de buscar o movimento da existência, da coexistência de nós com as outras pessoas, de nós com as coisas, com tudo, com o mundo, com o cosmos. Então, ela vai procurar sempre encontrar o caminho do desnudar, para demonstrar o que é verdadeiro e o que é falso, mesmo sangrando e em sofrimento. E nós queremos finalizar aqui, porque como temos um tempo restrito, não dá para falar de toda a narrativa da Conceição Evaristo. Ela tem muita coisa, mas como se trata de um podcast relativamente breve, né, apenas 30 minutos em média, nós queríamos aqui trazer a força de Ponciá Vicêncio, onde ela relata a vida de uma menina negra e pobre, moradora da zona rural, até a sua precocidade e maturidade, sua precoce maturidade, como uma espécie de romance de formação feminino e negro. É importantíssimo esse romance. A ação do enredo é composta pela busca de identidade em meio a desastres familiares que são recuperados pela memória. Desse modo, a narrativa acompanha a evolução da protagonista pelos episódios de perda, desencontro e ausência familiar e cultural que marcam a sua trajetória. Ponciá Vicêncio nos ensina a caminhar, não obstante as desventuras que a vida nos impõe, pois ela acreditava que poderia traçar outros caminhos e inventar uma nova vida.
O romance está repleto de pensamento e vivência da mulher negra e seu olhar composto pela subjetividade da autora e o que ela chama de escrevivência, como nós já falamos aqui, no qual a existência e representação da mulher negra no imaginário machista e branco não deve ser pautada por paradigmas androcêntricos. Ponciá traz consigo uma herança ancestral fomentadora, que aponta para um futuro a ser alcançado a partir do sofrimento vivido na construção do querer, apesar de bom que ela se fizesse reveladora, se fizesse inteira de uma história tão sofrida. O que a vida da personagem descortina diante dos nossos olhos em tempos difíceis. Basta olharmos para o lugar de onde vem o som da batida do coração da autora, onde lá fora, no céu de cor de íris, um enorme angorô multicolorido se diluía lentamente, enquanto Ponciá Vicêncio, elo e herança de uma memória reencontrada pelos seus, não se perderia jamais, se guardaria nas águas dos rios. Eis a resposta. O arco-íris, símbolo de aliança para uns, diversidades para outros e divindade para o povo da diáspora, dádiva do sagrado a nos acompanhar até as águas do rio, que nos faz esperançar. Esperançar no sentido de não apenas aguardar o tempo passar. Esperançar exatamente na ideia de que algo novo virá. Algo que seja bom, que seja real, que seja possível. Para tirar exatamente daquele status quo, uma mudança transformadora que possa fazer com que as coisas realmente sejam diferentes. O conto Olhos d'Água, como a gente estava dizendo ainda há pouco, é um conto maravilhoso, lindo e interessante. O que se busca com esse conto, né? A personagem tem uma dúvida e diz, ela faz de tanta coisa, ela lida, ela trabalha com muitas coisas, ela é criativa, produz de várias formas, mas ela, nessa vida dinâmica, nessa corrida do dia a dia, ela começa a se questionar, porque algo começa a surgir em sua mente. Mas o que é isso? É uma questão, uma pergunta, uma indagação feita por ela própria, que se cobra ali em sua mente o tempo inteiro. De que cor eram os olhos da minha mãe? Ela não lembra. E ela diz que isso, ela está fora, está distante, e ela volta para casa para poder compreender isso. O que se passa com sua mente? Ela não sabe mais quais são os olhos, a cor dos olhos de sua mãe, né? Olhos d'Água vai trabalhar essa coisa a força da ancestralidade, né? Buscar a memória, né? As senhoras e abás, as sábias. Os olhos da minha mãe. Sabe o que vi? Vi lágrimas e lágrimas, mas ela sorria feliz. Os olhos da minha mãe eram da cor d'água. Água de Mamãe Oxum. E aí passa esse contexto todo, porque na verdade é um jogo, né? Um jogo bacana em que a Conceição Evaristo faz, e de buscar na dualidade as respostas. Até que a filha da personagem olha para ela depois, mãe, e pergunta: mãe, qual a cor tão úmida de seus olhos? Olha, é um conto lindo assim, maravilhoso, repleto de amor, né? De afeto, de carinho, de lembranças e memórias que não podem ser deixadas para trás, né? Coisa mais significativa assim, imaginar, saber, compreender a cor do olhar da sua mãe e levar isso consigo em sua história, porque são essas memórias que fazem com que percebamos que nós somos frágeis nesse mundo, e nossas memórias, nossas lembranças, quando não alcançadas, né, Curiosidades literárias. por exemplo, então a gente, pelo Alzheimer, na verdade, né? Então, quando o Alzheimer chega, o alemão, né? Quando o Alzheimer chega, as lembranças, as memórias são dissipadas de nossas lembranças, de nossa coerência, e aí a gente perde o rumo da vida.
Eu acho isso assim, bastante significativo para que a gente possa compreender o significado e a expressividade própria, né, do que significam essas memórias e essas lembranças. Nós temos ainda aqui João, eu gostaria apenas de ter um conto aqui, bem curto. Ei, Ardoca, eu gostaria da gente poder expressar para que possamos acompanhar um pouco o poder dessa escrita, né? Então, o conto é Ei, Ardoca, também no livro Olhos d'Água. Então prestem bem atenção, por favor. O barulhar seco e cortante do trem irritava os ouvidos de Ardoca. O atrito da máquina nos trilhos ecoava constantemente no fundo de seus tímpanos. Aos domingos, dentro de casa, no silêncio da mulher, nas vozes e brincadeiras dos filhos, ele ouvia o grito, arranhado de aço, espichado sobre o solo. Grito lancinante e cortante, debaixo do comboio pesadão que parecia massacrar a linha férrea inerte. Ardoca nascera quase que dentro daquela máquina. Sua mãe, moradora do subúrbio, fazia a viagem diária como rumo ao trabalho. Ela grávida, ele estufando na barriga materna, respondia aos solavancos do trem com chutes internos. Depois, cá fora, no mundo, no colo da mãe, acordava e chorava durante todo o tempo da viagem. Crescia em meio aos solavancos, ao empurra-empurra, aos gritos dos camelôs, às rezas dos crentes, às vozes dos bêbados, aos lamentos e cochilos dos trabalhadores e trabalhadoras cansados. Assistiu inúmeras vezes, como testemunha cega e muda, a assaltos, assassinatos, tráfico e uso de drogas nos vagões superlotados. A cada viagem, a Ardoca mais estranhava e desacostumava a vida do trem. Queria viajar com o mesmo descuido de alguns que jogavam porrinha ou dormiam durante o percurso, mas permanecia sempre desesperadamente acordado. Estava sempre atento, tenso, como se o trem a qualquer momento pudesse autocolidir, se auto-embarafanhar, fazendo com que o último vagão se fechasse em círculo sobre o primeiro e soltasse tudo pelos ares. E foi então que, em uma tarde, Ardoca caminhou com passos lentos em direção à estação. Era sábado. O movimento menor de passageiros não garantiu, porém, a possibilidade de um lugar vazio. Ele se sentia cansado por todos os dias, todos os trabalhos e por toda a vida. Entrou na fila para a compra do bilhete. O funcionário deu-lhe o troco. Ardoca, com um gesto, recusou. Olhou o trem. A composição pareceu-lhe mais longa ainda. Subiu com dificuldades, encostou-se à parede do vagão e depois lentamente foi escorregando o corpo até chegar ao chão. Algumas pessoas riram. Alguém gritou que o homem estava bêbado. Outro completou a observação dizendo que o dinheiro do pobre não dava para o alimento, mas dava para a cachaça. O trem continuava parado, mas a barulheira sobre os trilhos alcançava e feria os ouvidos de Ardoca. Ele sorriu um pouco. Um suor frio escorria sobre a sua face. Um grupo de crentes cantavam olhando para ele como se quisesse comovê-lo. Aleluiavam aos altos brados um senhor que, segundo eles, falava em silêncio aos homens. Ardoca abandonava o corpo, que pendia lentamente para o lado. O passageiro do banco próximo encolheu o pé. Um camelô que vendia água pulou por cima dele para atender uma pessoa. Ardoca respirava com dificuldade. Debaixo do negro de sua pele, num tom amarelo desbotado, aparecia. Uma mulher levantou, comprou um copo d'água e deu-lhe de beber, tentando reanimá-lo. Os crentes continuavam brandando o hino. O vendedor de água, buscando um espaço para fazer valer a sua fala, anunciava o seu produto em altíssima voz. O trem parado continuava mortificando os ouvidos fragilizados de Ardoca. Enquanto isso, sua vida ia se aprofundando mais e mais no dissentir de tudo. Ele buscava a respiração lá no fundo. A mulher que ele socorreu parecia querer chorar. Neste momento entrou no vagão um passageiro correndo e gritando desesperado.
empurrou as pessoas buscando passagem em direção ao rapaz desfalecido, chamando por ele. Ei, Ardoca! Ei, Ardoca! Rapidamente o tomou no colo, desceu do trem e o depositou no banco da estação. A composição inicial lentamente a partida. Cá de dentro a mulher que se condoera de Ardoca e alguns outros passageiros ainda puderam ver aquele que o socorrera estava a meter a mão nos bolsos de Ardoca e arrancar-lhe os sapatos, o relógio que ele trazia no pulso. Ardoca estava sendo assaltado. A mulher fez menção de descer, mas a máquina ganhou velocidade e partiu. Não era preciso, porém, nem dor, nem lágrimas. O outro podia levar aos poucos pertences de Ardoca. Podia tomar-lhe tudo. Ardoca não tinha mais nada, nem a vida. Naquela tarde, ainda no trabalho, ele resolvera tudo. Num gesto desesperado e solitário, bebera lentamente um veneno e decidira levantar para morrer no trem. O outro levava os pertences de alguém que já despertencia à vida e jazia no banco da estação. O barulho da máquina sobre os trilhos entoava uma música Requiem, de descanso eterno para Ardoca. Amém. E queríamos então finalizar esse podcast sobre a obra expressiva da Conceição Evaristo, tão importante para a nossa literatura, fazendo menção a algo que já foi dito aqui pelo professor Tibério, e finalizar com essa interpelação. O que havia sobre a cor dos olhos da mãe? E nós convidamos você a se perguntar: o que há nos olhos daquelas pessoas que estão tão distanciadas? O que há nos olhos daqueles que foram considerados grupos indesejados no Brasil? O que está nos olhos daquelas pessoas que vivem nas periferias tão afastadas, tão distantes do poder de decisão? O que há nos olhos dessas pessoas que foram excluídas pelo poder público? O que há nos olhos? Encerramos aqui esta edição do podcast Literaturando Ideias e Vivências. Esperamos que este trabalho possa servir de estímulo para que você possa praticar cada vez mais o hábito da leitura, seja para o Enem ou para a vida. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até a próxima edição. Você acompanhou Literaturando Ideias e Vivências. Este trabalho foi realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Apoio: Fundação Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Souza. Produção: Educativa FM, em parceria com o IFPB Campus Souza.